Os judeus, em termos de vingança, precisavam até, ou desejaram promover em função da sua dor, em função de outras questões políticas que estavam em jogo, né? Então, o que a gente faz com o carrasco que detonou o nosso povo? Vamos olhar para ele e dizer assim, ai querido, por que você fez uma coisa dessa? Você estava bem naquela hora? Não dava, né? Tinha que condenar o cara e tinha que condená-lo à morte. E ela não disse nada contra isso, na verdade. Ela disse que eu também acho ele um imbecil, eu também acho ele um cara horroroso, temos que julgá-lo, ele tinha que morrer mesmo, mas naquele contexto, mas pegou mal do jeito que ela falou, porque ela também colocou aquilo que eu acho que é a coisa mais pesada, que é a questão da banalidade, que implica o fato de ele não ter sido então um sujeito monstruoso e mau, mas ser um sujeito muito parecido com todo mundo. E isso que choca. Quando eu escrevi um texto sobre quando apareceu aquele filme da Hannah Arendt, lembra? Eu escrevi um texto para a Cult que era sobre o filme, pensando nisso, né? Nessa coisa da banalidade do mal. E eu me lembro que o Abrão Slavutsky, psicanalista lá de Porto Alegre, me escreveu um e-mail dizendo assim: Márcia, eu gosto muito de você, mas você não entendeu nada. Porque assim, tá errado isso que você está falando. O Eichmann era um monstro, sim. Ele era um tremendo paranoico, um perverso, isso e aquilo. Aí eu disse, bom, então eu acho que eu continuo certa naquilo que eu tinha entendido. Ele era um cara que era um perverso, era um paranoico, era tudo isso, só que nós somos os paranoicos e os perversos iguaizinhos a ele. Não é que o Eichmann era menos mal, é que a gente não é tão bom. Ou a gente não é bom de jeito nenhum. E aí, isso aí que eu acho que pegou mal para as pessoas, assim, quando ela escreveu esse texto, foi meio aterrador por conta de Eichmann ser um espelho do mundo. E a banalidade, eu escrevi esse livro, Filosofia Prática, e eu fiquei muito invocada com essa história da banalidade e fui pesquisar qual era a etimologia da palavra banal. Vocês já pararam para pensar o que é o banal? Nunca? Então, tem uma longa história, assim, mas banal era, tipo, aquilo que era comum que todo mundo usava. Então, vai lá na comunidade medieval, o dono lá das terras, o senhor feudal, ele era dono de tudo, e ele era não só dono das terras, mas ele era dono também das benfeitorias que poderiam ser usadas pelas pessoas. Então, por exemplo, o forno no qual todo mundo fazia o pão. Esse era um forno de uso banal. O sujeito ia lá, fazia o pão dele e uma parte do pão ele deixava ele podia usar, todo mundo podia usar, mas uma parte daquilo ali tinha que ficar para o dono das terras e para o dono do meio de produção, esse que era o forno, por exemplo. Então, as ferramentas, os objetos, os utensílios, aquilo que podia ser usado por todo mundo desde que pagasse um tantinho lá do aluguel, digamos, do arrendamento, né, dessa benfeitoria que podia ser usada. Então, na origem, o banal é aquilo que pode ser usado por todo mundo. Então, o mal banal, se a gente fosse fazer assim, buscar um aprofundamento na questão em termos do que é o próprio conceito, é esse mal que pode ser usado por todo mundo e que as pessoas usam. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente diz assim, o poder corrompe, isso pode ser usado por todo mundo para você se dar bem. Então, o que a Maria Rita, citando Lacan, chamou de paixão da instrumentalidade, né? E aí que eu queria puxar também para a gente conversar, aparecem outros autores, muito antes da Hannah Arendt, por exemplo, no Adorno e no Horkheimer, da dialética do esclarecimento lá dos anos 40. Então, que é a racionalidade instrumental. Então, a racionalidade instrumental é aquela que, digamos, me serve no ponto onde eu sou banal, igual a todo mundo e faço as coisas que todo mundo faz, mas qual seria o problema ético e político disso? Na hora em que eu faço aquilo que todo mundo faz, eu me instrumentalizo junto com os outros no sentido de me tornar útil. Aliás, tem toda essa questão também, escrevi ali nessa parte do texto, que é a relação que existe entre o banal e o uso das coisas e a utilidade das coisas. Então, está em jogo, se a gente conecta isso lá com Adorno e o Horkheimer, está em jogo, na racionalidade instrumental, está em jogo justamente a racionalidade no quanto ela é útil. E uma coisa que eu queria falar, quando se fala no patos, por exemplo, se a gente pega o texto da dialética do esclarecimento, a questão da paixão,
não, acho que ali, esses autores, o Adorno e o Horkheimer, eles eram leitores também de filósofos anteriores, tipo Nietzsche. Então, o que é o pathos? O pathos não é uma coisa que se contrapõe à razão, entenderam? Então, a gente acostumou assim, a ler a história da filosofia, e é um padrão de pensamento nosso que não nos ajuda em nada, que é separar o afeto da razão. Isso não nos ajuda. E o Nietzsche falou que a razão era o mais potente dos afetos, no sentido de ser o mais potente de todos os patos. No contexto do patos, a razão não é o seu contraponto, ela é a sua hiperelaboração. E o Adorno e o Horkheimer, nesse livro da Dialética do Esclarecimento, onde eles falam muito sobre os nazistas, sobre o fascismo de um modo geral e sobre a racionalidade instrumental, eles deixam muito claro isso. Quando rolou o nazismo, naquela época, ali nos anos 40, e todo o fascismo que era típico da Europa, com o antissemitismo que já vinha de séculos e séculos, e que no século XIX ficou muito forte, eles falam isso, né, que aquilo ali não aconteceu como um ato, como um fato político que é efeito da irracionalidade. Ao contrário, é um extremo de racionalidade. A frieza dos nazistas era um extremo de racionalidade, mas uma racionalidade que era patológica, entre aspas, era pática. E como sempre é. Como sempre é. E o fascismo que a gente está vivendo hoje tem tudo a ver com isso, né? Mas estou aqui fazendo uns nexos, talvez esteja ficando muito fragmentado, mas vamos vendo como é que a gente consegue ir juntando essas coisas. Aí eu queria falar um outro negócio aí que é importante. A Hannah Arendt, então, abriu esses caminhos aí. E, claro, ficou a coisa misteriosa, que nem o Dom Casmurro, né? Ninguém sabe o que aconteceu, então ninguém sabe da banalidade do mal. E fica um livro assim, muito famoso e uma questão muito famosa. Mas, se a gente volta aos estudos, então, do Adorno, que escreveu um livro na época que ele ficou nos Estados Unidos, fugindo lá do nazismo, ele escreveu um livro chamado A Personalidade Autoritária, junto com um monte de psicanalistas, teólogos, médicos, sociólogos. E nesse livro tá tudo explicado. Para o meu entendimento, assim, a gente tem que voltar ao Adorno. Esse é o cara. A Hannah Arendt é uma ótima filósofa, acho gênia, tudo que é de bom, mas ela não foi longe no assunto esse que a gente está querendo entender. E não foi porque o Adorno e o Horkheimer, eles tinham o hábito de ler Freud com Marx. Isso aí ajuda. Esses dias, eu sempre conto essa história, quer dizer, eu conto, nem sempre conto, mas que me pega assim. Freud na minha americana. Bom, aí você explica isso aí depois, mas eu vou pegar aqui o... Tudo bem, pode ser que não preste. Não, tudo bem, depois você explica por que talvez não funcione, mas eu acho que funciona para a gente fazer uma interpretação do que é esse tipo psicossocial que eles chamaram, que o Adorno, nesse estudo da personalidade autoritária, chamou de fascista em potencial. Isso aí é bem interessante. O fascista em potencial é o Eichmann. O Eichmann é um ótimo exemplo do fascista em potencial. Aí eles fazem lá toda uma pesquisa, entrevistando pessoas, e chegam à conclusão que os americanos eram tão fascistas quanto os alemães. Eles inventam lá um negócio que chama escala F, para medir o potencial de fascismo das pessoas. Estão rindo? Você casaria com um negro, com um índio? Adotaria uma criança negra? Uma criança com uma deficiência física, mental? Você nunca viveu assim nenhum tipo de preconceito? A gente ri, né? É um negócio pesado, porque assim, qual a relação que a gente tem com a alteridade mesmo? Aí assim, fácil, né? Eu ser um democrata mainstream. Morando em Higienópolis, indo aqui na livraria da Vila, estudando psicanálise, filosofia, dando aula sei lá onde. É fácil, gente. Vai lá pra lida concreta. Vai lá na favela. Vai lá tomar água na favela. Sabe assim, tomar água no copo da pessoa que mora no barraco. Um dia eu cheguei numa favela e a moça não
a gente estava fazendo lá um projeto, a gente estava, sei lá, um amigo levou a gente na casa das pessoas, era uma favela. E a moça, super bacana assim, pegou um copo d'água dela e foi dar pra gente, e ela disse assim, pode tomar, que tá limpo. Na minha casa, nenhum de vocês chega pra visita e diz assim, pode tomar que tá limpo. Estão entendendo o que é? E aí, toma água naquele copo pra ver qual é o teu potencial fascista. É isso, entendeu? Põe a mão. Aí a gente não se confronta com esse tipo de coisa, porque a gente fica nesse mundo assim de democracia limpinha, né? Aí fácil a gente dizer que horror, né? Aquele sujeito que fez tal coisa. Vai botar a mão na massa, não ver se é assim. Então, eu acho que é bacana a gente pegar o Eichmann, toda essa história, o fascista potencial do Adorno, e fazer um experimento crucis pessoal, assim, ver se você não tem um desses assim funcionando dentro de você, dizendo, eu dou aula no Mackenzie, o que eu vejo de colega, estou falando do Mackenzie, mas funciona na USP, na PUC, qualquer lugar. A gente diz assim, afirma, né? O sujeito assim faz as maiores merdas e sempre diz assim, não, porque nessa instituição tem que ser assim. Aí você fala, você entra no patos da instrumentalidade, essa aí. Eu estou simplesmente funcionando conforme o jogo e sempre dando um aval para mim que, não, eu sou racista porque, estou no mundo racista. Não quero... A pessoa que fala assim, não quero me comprometer. A pessoa que não se compromete, assim, tenha certeza. Se você diz assim, não quero me comprometer, melhor eu não falar isso. Melhor eu não dizer tal coisa. Enfim, todo mundo tem um pouquinho disso, assim, só que você tem que saber fazer a diferença entre, assim, vou falar em alta epistemologia acadêmica, a sua cozice, né, enquanto você é um cuzão mesmo, e o tanto que você também não precisa, enfim, se crucificar nas situações. Tem que tomar muito cuidado, porque o limite entre uma coisa e outra vai definir se você é ou não um canalha. Né? E aí, vocês falando do Lacan, o canalha não pode fazer análise, né? Não vai fazer porque ele é tão burro, que ele não consegue nem sair do próprio posicionamento dele para se confrontar, né, com as merdas que ele mesmo tem, que todo mundo tem. Então, confrontar-se com isso, pelo menos, é uma saída possível. Assim. Bom, mas só para ir um pouquinho mais nessa coisa do Adorno e da personalidade autoritária, é o seguinte, ele fala assim, então, quem é um fascista potencial? É um sujeito que não tem a função oblativa, não tem o outro. A dimensão do outro não foi colocada. Quem é o outro? Eu inventei o seguinte, que existem dois tipos de, vamos chamar assim, regimes de pensamento, no qual, eu estou falando isso para ser didática também, né, e para poder, assim, fazer uma filosofia com isso. Um regime de pensamento que é democrático e um regime de pensamento que é autoritário. O regime de pensamento democrático, ele implica um tipo de outro, e o regime autoritário implica outro tipo de outro. O regime do pensamento democrático, no qual a gente funciona, e daria também para a gente buscar lá a história da filosofia toda para justificar isso aí, digamos, com um pensamento que já aconteceram, né, que já fizeram evoluir para essa reflexão. No regime de pensamento democrático, o outro é um mistério. O outro é um mistério. Então, me encontro... Pode ser assim, o outro até o exótico, para começar, né? Eu sou Colombo, chego nas Américas, olho para aquelas pessoas e penso, poxa, são deuses? São alienígenas? De onde vieram essas pessoas? Como? Quem são? No pensamento democrático, o outro é um mistério, é uma abertura, é uma possibilidade, e eu fico perplexo. No pensamento autoritário, eu olho para o outro e digo para ele, índios! Por quê? Eu estava indo para as Índias, eu estava indo ali para Vila Madalena e fui parar em Guaianazes, aí eu olho para o pessoal de Guaianazes e digo, são da Vila Madalena, são os moradores da Vila Madalena, entenderam? Eu errei o caminho, e em vez de eu pensar ou em vez de eu me surpreender com aquilo que eu não esperava, eu simplesmente uso o princípio de identidade com o qual estou acostumado a funcionar e aplico todo o arsenal de preconceitos que eu tinha naquela pessoa nova que eu encontrei. Então eu olho, e aí se eu percebo que tem algum erro ali, porque não combina, então eu digo, está errado, e não devia ser assim.
sei lá, estou esperando, por exemplo, funcionando no paradigma heterossexual. Aí eu estou nesse paradigma da heterossexualidade, encontro uma pessoa que não está bem desenhada dentro do paradigma, esteticamente e, digamos, ao nível... É sempre no nível estético, né? Por isso que o Adorno vai dizer que o fascismo ele é sempre idiosincrático, né? É sempre estético. Então eu olho, não encaixo no padrão e eu trato assim. Os povos nativos brasileiros olharam para Colombo, Cortés, Sarragum, quem mais vocês quiserem, olharam para aqueles caras, olharam para Pedro Álvares Cabral, olharam e pensaram, serão deuses? São alienígenas? Quem são esses caras? E aí ficaram curiosos, tipo, como quem encontra assim... Já pensou? Eu me lembro quando eu era criança, um dia que eu estava na minha casa, lá no interior do Rio Grande do Sul, um lugar muito frio, e apareceu um pinguim no nosso quintal. Foi um negócio mágico, porque a gente ficava olhando aquele bicho que não era do nosso mundo, né? Era uma coisa muito louca, como que um pinguim tinha aparecido no nosso quintal. Isso é verdade, gente, aconteceu mesmo. E aí, então era isso, os índios olhavam para aqueles seres que apareceram ali, o Levi-Strauss disse que os povos nativos das Américas, do Brasil, tinham um negócio lindo chamado abertura ao outro. Que os idiotas, Todorov, aliás, que chamou Colombo de idiota, né? O cara que é fechado dentro dele mesmo. Que esses caras não conseguiam ter, quando eles olharam, eles não conseguiram pensar de outra maneira. Bom, só para concluir então, e aí a gente pode começar a conversar, enfim, sei lá como é que vai rolar isso, mas eu pensei assim, tá, vamos tentando entender. Digamos, se a gente pensar dentro desses dois paradigmas, a gente já consegue entender alguma coisa. Só que eu estou muito angustiada com a filosofia que eu faço e a filosofia que se faz e com o mundo no qual a gente vive, e eu comecei, escrevi esse livro aí chamado Filosofia Prática pensando nisso. O que é uma filosofia prática? É a ética, né? É uma ética que é uma política e que é uma estética ao mesmo tempo, mas é sobretudo assim, digamos assim, a tentativa de construir uma operação de reflexão sobre a vida que seja ao mesmo tempo uma ação. Que não seja só uma explicação do mundo, mas como dizia aquele sábio alemão, seja também uma transformação do mundo, a partir de um processo de pensamento que é processo de linguagem, que é ao mesmo tempo ação. Aí eu fiquei pensando assim, a Hannah Arendt inventou esse negócio do vazio do pensamento e ela disse, o mundo está desse jeito porque a gente não pensa. Aí eu pensei, mas não é só porque a gente não pensa, é porque a gente também não age, então a gente vive também um vazio da ação, uma pseudo-ação, como dizia o Adorno. E a gente vive também um vazio do afeto, né? Um vazio da emoção. Então, a nossa cultura é uma cultura que cultua a emoção e enlouquece em torno de emoções, busca, né? Se sentir sempre excitada, fissurada, drogada, ensandecida. Tudo tem que ser muito emocionante, muito sensacional. E, ao mesmo tempo, tudo isso, quer dizer, vamos chamar assim, entre aspas, a colonização desse espaço todo, que é o espaço do pensar, do falar, do agir, do construir, do criar, enfim. A colonização disso tudo impede que a gente tenha uma vida que seja outra, que seja diferente. E a gente embarca cada vez mais nesse funcionamento fascista de ser, né, que nega o outro. Aí eu pensei assim, eu queria fazer uma filosofia prática, escrevi esse livro, botei lá um monte de pergunta, mas esses dias me surgiu um negócio que eu chamei, que eu denominei na forma de uma pergunta, e que para mim funciona como um operador prático do pensamento, que é um desafio, ao mesmo tempo, ao nível de um experimento crucis, que é como que a gente faz para conversar com um fascista. Então eu fiz até um texto esses dias e botei no blog, leiam lá depois no blog, no portal da CUT eu tenho um blog, e esse texto tá lá, é assim, como conversar com um fascista. Aí, pergunta que pode parecer estúpida. Aí eu pensei, fazendo a tentativa de construir uma filosofia do diálogo, sendo que filosofia é sobretudo o diálogo, e a grande contribuição da filosofia para a nossa cultura, ao meu ver, é o diálogo. Eu pensei, poxa vida, assim, cá entre nós, a conversa sempre vai ser um complemento, né? Dificilmente a gente pense muito diferente uns dos outros. Sei lá, todo mundo aqui estudou, aí Maria Rita fala um negócio, eu falo outro negócio, assim, meio que complementa.
Aí pode ter umas divergências, mas elas são sempre ao nível das vírgulas, dos estudos assim, sei lá, ela vai dizer, não, o Adorno não leu direito Freud, ele leu Freud meio precário, aí tá, não faz mal nenhum, bacana. Aí eu vou dizer, a Ana Arendt também não aprofundou muito isso, mas não faz mal que o Adorno já tinha aprofundado. Aí a gente vai assim construindo um negócio assim, vamos ficando todos muito inteligentes e muito cultos, e todo mundo, pô, que bacana, essa pessoa sabe tudo. Aí a gente fica assim, pois é, sei tudo, fiz tese, doutorado, pós-doutorado, aí todos nós morremos assim, na nossa lápide, né, foi um grande pensador burguês. Aí eu pensei assim, o grande desafio é a gente falar com quem não tem a menor chance de falar com a gente. Aí a gente vai chegar no diálogo, aquele negócio lá que Sócrates e Platão ficavam exercitando. Falar com alguém que não vai ser complemento, entendeu? Como que faz, em outras palavras, para perfurar a blindagem, o muro de concreto da personalidade autoritária. Eu queria poder conversar com certas figuras, cujo nome não vou dizer, porque assim, não, sério, porque assim, seria uma invocação, não seria gentil, e seria uma invocação muito triste nesse momento, assim, falar certas coisas, né? E já tá falando de diabo, assim, essas coisas, entre essas coisas assim, pesadas, não sei. O mal maligno, né, que seria o diabo que eu encontrasse na minha frente. Mas esse seria o desafio. Poder conversar com aquelas pessoas que o Adorno chamava de inabordáveis. Já pensou? Já pensou assim, poder conversar? Eu penso isso porque uma coisa que eu acho que veio à tona de 2013 pra cá, em família. Sabe aquela pessoa assim que é teu irmão, que você tem que bloquear no Facebook? Não, sério, gente, isso é um problema familiar. E um problema assim dos pequenos grupos, né? Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ter que conversar com pessoas da família que são autoritárias, e sendo que nós vamos sempre falar com elas achando que nós não somos os autoritários. E aí, hoje em dia, por exemplo, tem grupos de pessoas com os quais a gente pode até se identificar, e que de repente nós nos identificamos porque achamos que esse é o lado certo das coisas, mas esse lado certo das coisas continua apenas no mesmo esquema de complementação. A gente está falando sempre entre iguais. E o desafio de transformação implica, então, encontrar essa alteridade radical, não tratá-la como um monstro, da mesma maneira como nós somos tratados. Eu fico pensando assim, se eu sou, sei lá, indígena, eu tenho que poder falar com o ruralista. Só que tem uma vantagem aí, que se eu estou operando num paradigma de pensamento democrático, aberto ao outro, talvez seja eu que consiga desenvolver essa tecnologia de conversação. Claro, se o cara tiver uma arma na minha frente e tentar me matar, é óbvio que eu estou autorizado a matá-lo. É óbvio que eu estou autorizado a me defender. Não estou querendo dizer que a gente deva, assim, dar a outra parte, não é um papo desse nível. Mas eu fico preocupada como que a gente pode, numa cultura, construir essa operação dialógica que possa, no presente e no futuro, construir um outro jeito da gente viver uns com os outros, né? Acho que esse negócio aí pode ser o caminho. E aí, só para fechar essa história, aí eu falei assim, quem sabe a gente faz um exercício de 3 tempos, né? Eu pensei, um tempo, isso aí dá para fazer em casa, dá para fazer com as crianças, os professores deveriam ensinar nas escolas, a gente poderia tentar ensinar na cultura contemporânea. Claro que tem que criar também umas certas condições para que isso aconteça. Por exemplo, se nós não pudermos conversar, porque estamos cheios de telefones celulares, televisões e coisas assim, shopping center, vitrine, aí vai ser difícil. A gente tem que criar umas mínimas condições físicas para que os diálogos possam acontecer, né? E aí eu inventei assim que a gente pode pensar nesses 3 tempos. O primeiro tempo seria um tempo em que eu tenho que olhar para o outro, aí o outro vai aparecer para mim, que nem o Freud falava, né? Como vou ter o complexo do terror do outro, né? O outro é uma coisa apavorante. Eu vou ter que sustentar esse pavor. No segundo momento eu vou poder descobrir que, de repente, esse pavor que o outro me causa, eu também causo nele. Sabe quando você vai matar uma barata? Você pensa o tanto que a barata está assustada que você está matando ela? E é isso.
Só que a gente tem a inteligência, suponhamos, né? A gente supõe que a gente tem uma inteligência que a barata não tem. Da mesma maneira, né, que o paranoico acha que sabe mais que a gente. Pensem só, eu também sou o paranoico que penso que sei mais que o outro. Isso que é um momento, assim, um tempo difícil de ficar, de experimentar. E aí, eu pensei assim, e no terceiro momento é a insistência e a resistência. Então, o diálogo como resistência. Vou continuar tentando conversar até o fim. Até a gente ter que entrar mesmo numa luta de guerrilha armada. Antes da guerrilha armada, a gente vai tentar o diálogo. Talvez o diálogo seja um momento de guerrilha assim, muito bom da gente produzir no atual estágio, sendo que a gente está vivendo uma cultura de informação, né, uma cultura de comunicação, em que as guerras se travam nesse contexto. Talvez a gente devesse insistir nessa coisa, só que a gente não está sabendo fazer isso. E estamos sendo minados justamente por uma cultura de informação. Ninguém está tentando dialogar, é discurso por todo lado. E tem os dispositivos técnicos para que isso não aconteça. Eu falei do celular, falei de televisão, pensem nas redes sociais. Não é para conversar. Aí a gente pensa assim, o que aconteceu que o Facebook virou esse fascismo todo? Mas claro, ele foi feito para isso. Não pensem assim, que foi feito para a gente ficar de bem uns com os outros. Foi feito justamente para minar a nossa capacidade de nos comunicarmos. Como que você faz isso? Você faz isso virando assim, emitindo compulsivamente informações totalmente inúteis. Porque dá um prazer imediato, né? Você achar que, sei lá, alguém deu uma curtida ali no baratinho que você emitiu, né? E você fica contando, como um avarento, né? Você fica contando quantas pessoas curtiram a merda, que achou bonito, né? Mamãe, olha o que eu fiz aqui no meu pinico, né? Mamãe olha, e fica tudo muito bem resolvido. Desculpe falar assim, gente, é que na pressa de tentar falar muitas coisas, às vezes resume, mas foi tudo com a intenção de promover a mais alta epistemologia acadêmica. Obrigada. Porque eu lembrei de duas coisas, a fala da Márcia abre para muitas coisas, né, muito inspiradoras, e eu pensei, primeiro quando você estava falando da razão e da dor, que não é o meu frankfurtiano predileto, meu frankfurtiano predileto é Benjamin, esse leu Freud direito, porque ele tinha pura estrutura, era um melancólico que deixava brilho, a dor naquele obsessivo que lê tudo academicamente, grande pensador, mas acadêmicozão, né, como se diz. Enfim. Muito bom esse neologista. Acadêmicozão. Eu acho que